Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão. Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana, rodada de número 33, né? Ficamos aí pouco mais de uma semana sem o programa porque teve rodada no meio de semana, rodada no fim de semana e os dois jogos da final da Copa do Brasil, em que o Flamengo se sagrou campeão, pentacampeão da Copa do Brasil, venceu o Atlético Mineiro, conquistou a vaga para a Libertadores de 2025 e transformou o G6 no G7. Mas isso a gente vai falar lá na hora da classificação. Antes, vamos falar um pouco sobre como foi essa rodada 33. Faltam 5 jogos para o final do campeonato e teve demissão da tarde nesse meio tempo aí que a gente ficou fora. O treinador português Pedro Caixinha foi demitido do RB Bragantino, que está em rota de colisão com o Z4. Parece que a carruagem virou abóbora lá em Bragança Paulista, mas vamos falar um pouco disso mais pra frentemente. Nesse momento vamos entender o que aconteceu nessa rodada de fim de semana, momento Jogos da Semana. O Botafogo gosta do entretenimento, temos que admitir. Depois de uma vitória incrível sobre o Vasco na rodada passada, empate sem gols contra o Cuiabá. Portanto, quem se aproveitou disso foram seus dois perseguidores. O Fortaleza praticou o futebol contra o Vasco 3-0 na Arena Castelão, local onde ele ainda não perdeu no campeonato. Pode ser uma das 4 equipes na história dos pontos corridos a se manter invicto em casa numa edição de Brasileirão. Grande marca do Fortaleza. Porém, o Palmeiras ainda está na frente do Lion. 1-0 contra o Grêmio, num lance que fez a nostalgia alviverde subir. Dudu, em boa partida, chuta para a defesa do goleirão gaúcho. Na sobra, Estevão, o artilheiro do campeonato, faz o gol e, sem querer, repete a comemoração do Dudu na final da Copa do Brasil de 2015. A disputa do título está em aberto. As 3 equipes já se garantiram na próxima Libertadores, mas tem uma coisa, porém, que a gente precisa colocar aqui, pratos limpos, né? Na última edição que a gente teve da GPB, a diferença do líder para o segundo lugar era de 3 pontos. Hoje, ela é de 4 pontos. E 2 rodadas se passaram. Na minha conta, o Botafogo ainda está no lucro. 4 confrontos entre postulantes da Libertadores e postulantes contra o rebaixamento aconteceram nessa rodada. O São Paulo quase tropeça em casa contra o Atlético Paranaense. O gol de empate do Furacão foi aos 42 minutos do segundo tempo. E no minuto seguinte, para salvar a lavoura, André Silva aproveitou o desvio de cabeça de Jamal Lewis, que fez o segundo do Tricas. Os dois que haviam acabado de entrar em jogo pelo treinador Luiz Ubeldia, o que ajuda a explicar a comemoração eufórica do treinador, que não se conteve e invadiu o campo mesmo para festejar com os atletas com direito a carrinho no gramado. O homem enlouqueceu. No Beira-Rio, o Inter segue com sua sequência incrível de invencibilidade, dessa vez vitimando o Fluminense. O 2-0 teve como destaque a imagem de um Renato Augusto desolado no banco de reservas, que deixou triste também os torcedores do Corinthians. Com 13 jogos sem perder, o Inter do Roger Machado segue praticando o bom esporte bretão e também deixando seu recado, como vamos ouvir agora. Para quem não sabe, né, tanto o Roger Machado quanto o Internacional são vozes muito marcantes no combate ao racismo. O Roger Machado, nesse momento, é o único treinador negro da elite do futebol brasileiro. Ele já questionou isso por inúmeras vezes, né? Quando ele treinava no Bahia e o Marcão era treinador do Fluminense, ele havia elencado essa situação, né, dizendo a dificuldade, o trabalho que ainda precisa ser feito no futebol, que o racismo tem que ser combatido sim no esporte. E mais uma vez, usando o seu local de fala para o mundo do esporte, para o mundo do futebol especificamente, ele mais uma vez deixa o seu recado sobre o racismo no futebol e o quanto nós precisamos ainda melhorar nesse assunto. Vamos ouvir. E é uma data importante, né? É a data da consciência negra, né? É um tema, como você frisou, e não deveria ser abordado somente nesse mês, né? Mas penso que a gente fez muitas evoluções,
né? O país passou a olhar de alguma forma para essa questão. Porém, eu vejo que os avanços ainda são pequenos. E para mim o futebol ele amplifica, cristaliza e aponta como nós somos como sociedade, né? Talvez o organismo social, o futebol, ele é a caricatura do que nós somos como sociedade. Se a gente imaginar a pirâmide, o futebol como uma pirâmide social, na base estamos nós, o campo. Sejamos eles pretos ou brancos, quem olha de cima da pirâmide enxerga todos pretos, porque ou somos pretos pela cor da pele, ou somos da mesma origem social, em sua maioria esmagadora. E o racismo, para mim, ele se cristaliza, né, quando o campo acaba e a gente consegue perceber indivíduos de diferentes cores ascenderem socialmente e de diferentes velocidades, né? É onde os filtros começam, né? Porque, né, um ex-atleta branco, ele consegue se esconder. Eu não consigo, a minha cor me denuncia. O futebol, no meu ponto de vista, talvez ele amplifica de todas as formas o que nós somos como sociedade, as coisas boas e as coisas ruins. Um país que foi criado em cima de 400 anos de escravidão, é impossível que a gente não traga até esse momento vestígios. Já no Mineirão, o dinizismo faz o Cruzeiro vencer pela primeira vez no Brasileirão no comando de Fernando Diniz, mantendo o time na briga pela Libertadores. 2-1 sobre o Criciúma. Mesmo com uma pichotada que quase complicou o Cabuloso, os atacantes foram efetivos dessa vez, ao contrário do que o CEO da SAF disse no meio da semana, que não tinha atacante que prestasse no Cruzeiro, que ia trocar. Inclusive, tem novidade sobre isso, né? Na final da Copa do Brasil, o Gabigol, depois de ter sido campeão, revelou que não ia ficar no Flamengo. E o diretor do Flamengo meio que deu o destino para ele, que é justamente o Cruzeiro. Será que era disso que o presidente do Cruzeiro queria falar? Fechando essa sequência de Libertadores contra o rebaixamento, o Bahia até começou na frente do Juventude, mas o goleiro Marcos Felipe deixou a torcida do tricolor de aço na bronca, virada do papo por 2-1 em casa e sobrevida fora do Z4. Rogério Ceni segue em alta, pelo menos para o presidente do Grupo City. Pergunta lá para o torcedor do Bahia se eles concordam com isso. Na briga para fugir do Z4, Atlético Goianiense e Bragantino ficaram no 0-0, ou seja, mais vaia. Parece que ambos vão perecer abraçadinhos na zona de rebaixamento. Em outro confronto de ameaçados, o Corinthians, pelo menos em campo, vai dando orgulho ao seu torcedor. Praticamente esquecendo a briga contra o rebaixamento, venceu o Vitória de virada por 2-1 no Barradão. O gol do Leão da Barra foi uma pichotada incrível do Hugo Souza. Porém, Yuri Alberto e Memphis viraram o jogo com assistência do Garro em ambos os gols. O trio praticamente livrou o timão do Z4. Porém, fora de campo, o time ainda pode ser penalizado por causa de um vexame incrível que teve no derby na semana passada. Para quem não lembra, né, não teve edição do AGPB na semana passada, mas eu vou explicar rapidinho. Uma cabeça decepada de um porco foi jogada em campo durante a partida contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Durante a semana, o autor desse absurdo foi identificado. Inclusive, esse sujeito, para não dizer outra coisa, tem passagens criminais por ameaça a torcedores de outros clubes e até do próprio Corinthians. E olha que ele falou nas redes sociais antes de ser pego que a acusação contra ele era a prova de que, entre aspas, o futebol acabou. É você que ajuda a acabar o futebol, cidadão. Eu não quero falar o que eu tô pensando aqui, porque nem eu nem eu esqueço que é esse processo. Resumindo aqui rapidinho os resultados do Campeonato Brasileiro na rodada 33, diga 33. Internacional 2, Fluminense 0, Palmeiras 1, Grêmio 0, Vitória 1, Corinthians 2, Botafogo e Cuiabá 0-0, Cruzeiro 2, Criciúma 1, Fortaleza 3, Vasco 0, Atlético Goianiense e Bragantino 0-0, Juventude 2, Bahia 1, São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Só falta um jogo para essa rodada acabar, que é justamente Flamengo e Atlético Mineiro. Exatamente, quem decidiu a Copa do Brasil agora, nas duas últimas semanas, vai jogar ainda pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira, por isso que não vai entrar análise aqui nesse programa. A classificação do campeonato, com 33 rodadas feitas e apenas 2 equipes faltando fazer suas partidas, é a seguinte: Botafogo líder com 68 pontos, em segundo Palmeiras com 64, Fortaleza logo atrás com 63,
Internacional com 59. O Flamengo tem 58, é o quinto colocado, mas como ele tem vaga garantida na Libertadores, transformou o G4 no G5. Então, para a pré-Libertadores, nesse momento, estão indo o São Paulo com 57 e o Cruzeiro com 47. Na zona da Sul-Americana, nesse momento estão Bahia com 46, Vasco com 43, Corinthians e Atlético Mineiro com 41, Grêmio com 39 e Vitória com 38 pontos. Quem está querendo escapar do rebaixamento agora encurtou um pouquinho. Fluminense, Criciúma e Juventude, todos com 37 pontos, que não iriam para lugar nenhum, só ficariam na Série A. Quem estaria sendo rebaixado nesse momento seriam Bragantino com 36 pontos, Atlético Paranaense com 34, Cuiabá com 29 e Atlético Goianiense com 26 pontos ganhos. Nesse momento, depois de todo esse rebuliço de Copa do Brasil, teremos a última data FIFA do ano. Por isso, a rodada do Campeonato Brasileiro agora só acontece no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra. E jogos, inclusive, começam no feriado. Então, rodada 34, dia 20 de novembro, quarta-feira, 11 da manhã, meu Deus. Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena. 4h30 da tarde, 3 partidas. Bragantino e São Paulo na Bia Bichedi, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense na Liga Arena, Criciúma e Vitória na Heriberto Rilse. 6 da noite, Bahia e Palmeiras na Arena Fonte Nova. 7 da noite, 2 partidas, Grêmio e Juventude na Arena do Grêmio, Cuiabá e Flamengo na Arena Pantanal. E 9h30 da noite, o último jogo da quarta-feira, simplesmente Atlético Mineiro e Botafogo, a final da Libertadores, olha só. Vão jogar antes da final da Libertadores na Arena MRV. Dia 21, quinta-feira, uma partida, 8 da noite, Vasco Internacional e São Januário, e dia 22, na sexta, o último jogo da rodada, 9h30 da noite, Fluminense e Fortaleza, no Maracanã. E é isso, gente. Esse foi o AG Placar do Brasileirão. Crítica, sugestão, o que você quer ouvir aqui no nosso programa, deixa no comentário lá no nosso site arenageral.com.br e também no YouTube, no canal Esquiz, onde esse e outros programas da Como Conteúdo estão sendo veiculados. Para isso, deixe seu comentário, se inscreve se não for inscrito, balanga o sininho para não perder nenhuma notificação desses programas, compartilhe com os amigos e deixa o like para o YouTube entender que esse programa pode chegar a mais geraldos como você. No mais é isso, nos ouvimos agora, eu acho que daqui a 2 semanas, com já a reta final do Campeonato Brasileiro, rodada 35, se não me engano, que a gente vai analisar. Então nos ouvimos daqui a 15 dias com mais um AGPB. Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.